Amém. Estão ouvindo, não estão? Glória a Deus. Vamos abrir em Gálatas 6:7, faz favor. Gálatas 6:7. Vamos falar sobre a área financeira e vamos ver o que é que Deus diz aqui para nós. Nem erreis. Oh, não. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Às vezes nós pensamos que todos os nossos atos não têm consequências. Todos os nossos atos têm consequências positivas ou negativas conforme o que fizermos. Às vezes nós olhamos para o mundo e parece que tudo o que está a acontecer, parece que às vezes vemos injustiças acontecerem. Parece que coisas que deviam de ser justas e parece que não estão a acontecer. Por isso é perante o nosso julgamento, não perante o julgamento de Deus. E se nós temos um Deus que julga justamente, por que não entregar a Ele todos os assuntos e deixar coisas acontecerem? Quando ele diz aqui não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem ensinar, isso também se fará. Uma das coisas impressionantes é quando Deus disse isso, disse isto com intuito, com uma intenção. Se você vir no versículo acima, Gálatas 6:6, o versículo acima, está aqui porque é que ele disse isto. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu, com aquele que o ensinou, com aquele que deu instrução, com aquele que o ajudou. Portanto, depois diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem ensinar, isso também se fará. Porque o que semeia na carne se fará corrupção, mas o que semeia no espírito se fará a vida eterna. Não tem a ver com a intenção. Tem a ver como é que nós estamos a fazer, com que intenção estamos a fazer. Nós estamos a semear, mas estamos a semear com o quê? Com o coração. Estamos a semear para quem? Eu ouvi muita coisa. E ao longo dos anos eu tenho ouvido muita coisa. Mas sempre eu ouço. Sempre eu ouço. Que as pessoas devem olhar para Deus e não para as circunstâncias. Olhar para aquilo que Deus diz. Porque Ele vai velar sobre a sua palavra para a fazer cumprir na nossa vida. Eu já falei isto aqui várias vezes, pois várias vezes Deus me já mostrou várias vezes algumas coisas que eu fiz que eu nem me lembrava já. Ele não se esquece de tudo o que a gente faz. Ele não se esquece. Ele não se esquece do que nós fazemos. Por isso vamos semear em nome de Jesus. Amém? Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará.
Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Eu tinha desligado o micro, mas está a funcionar, não está? Glória a Deus. Vamos virar as mãos para os ofertas e vamos dizer obrigado, Pai, por podermos semear no teu reino e confiar em ti. Te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, se faz favor. Mateus 6,6. Vamos abrir em Mateus 6,6. Mateus 6,6. Quando Deus me estava a mostrar, esta já é Cura 5, o título desta mensagem, e já é de uma sequência de vários, onde temos visto a vontade de Deus para as nossas vidas em relação à cura. Onde temos visto que no primeiro, no Cura 1, onde é da vontade de Deus que nós sejamos curados. No 2, vemos que devemos ser persistentes na palavra de Deus, persistentes porque Deus ama que nós sejamos persistentes, teimosos. Em 3, nós vimos o caráter que devemos ter, porque Deus repara no nosso caráter. No 4, nós falamos que somos uma nova criatura e que devemos deixar para trás os conceitos errados que tínhamos e abraçar o conceito de nova criatura, de coisas novas, de aceitar que Deus é aquele que pode fazer coisas novas e que em nós quer nos tornar uma pessoa diferente. O exemplo disso é, por exemplo, muitas vezes dado com aquela pessoa que era pobre, sempre viveu pobre e de repente vem-se a descobrir que ele afinal pertencia a uma família rica. E depois é a adaptação dessa pessoa a uma família rica. E é aqui que nós temos que entender. Nós viemos de uma pobreza espiritual e passamos por uma riqueza espiritual e temos que entender que agora somos novas criaturas, que é tudo diferente. E é isso que Deus nos quer, que nós tenhamos uma mente completamente aberta para receber aquilo que Deus nos dá gratuitamente. Hoje, Cura 5, Deus me disse assim: qual é a coisa principal que é preciso para ser curado? Eu disse: boa pergunta. Então, comecei a ter fé, a ter. Pronto, fiquei assim um bocado. Por causa da pergunta, fiquei assim um pouco. E Deus me disse: a primeira coisa que a pessoa precisa de ter para ser curado é acreditar que é possível ser curado. Se você se tenta juntar a Deus, ou se junta a Deus, se lhe pede alguma coisa, você tem que acreditar que Ele pode fazer, que Ele é capaz de curar. Se você tenta fazer por outras formas que não esperar em Deus, então você está a dizer que não acredita que Deus é capaz de curar.
Eu lembro-me de uma vez, eu estava na igreja e uma pessoa que eu conhecia estava aflita, tinha-se magoado a fazer ginástica. E lembro-me dela ir à frente para receber a oração do pastor. E eu lembro-me de baixar a minha cabeça e orar e pedir a Deus: Senhor, ajuda, cura. Depois de eu fazer isso, eu fui à frente. Eu já na altura tinha tido problemas de costas. Não, depois mais à frente tive problemas ainda maiores. Mas naquela altura já tinha problemas e eu senti a minha coluna estalar quando eu fui à frente. Eu senti a minha coluna endireitar. Até me sentia que parecia que estava mais alto. E eu não pedi nada para mim, eu tinha pedido para os outros. Mas nós temos que acreditar que é possível que Deus faça alguma coisa em nós. E eu quero-vos mostrar o que é que Jesus disse. Ele fala sobre a oração. Ele fala como devemos orar. Ele dá exemplo depois disto com a oração do Pai Nosso. Mas vejam o que é que está aqui escrito. Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que te vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam por muito falarem, serão ouvidos. Não é você estar sempre a clamar a Deus: Deus cura-me, Deus cura-me, Deus cura-me, preciso de cura, Deus cura-me, Deus cura-me, que vai resolver. Deus não é surdo. Você orou a primeira vez. Agora a sua oração deve ser: Pai, eu confio em Ti, eu acredito em Ti e sei que Tu és poderoso e eu já estou curado em nome de Jesus, mesmo não sentindo. Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirem. Deus sabe o que é que nós precisamos. Deus sabe que nós precisamos de cura. Portanto, vós orarei assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Depois vemos o exemplo que Jesus nos deu da oração como deve ser feita. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ao fazermos isto, nós estamos a dizer: Pai, Tu és poderoso para fazer seja o que for. Tu podes e eu creio. Uma das coisas que eu tenho notado, muitas pessoas esperam uma resposta de Deus imediata. Por causa de tudo aquilo que ela lê na Bíblia. Esperam uma resposta. Você ora e instantaneamente você é curado. Eu lhe vou contar um segredo. Se você está a orar por outros, isso acontece. Se você está a orar por si próprio, isso não acontece. Quanto tempo demora? Não sei. Pode levar uns segundos, pode levar uns minutos, pode levar umas horas, pode levar uns dias. Porque há alturas que você ora com uma fé determinante, com uma confiança tal, que faz com que tudo acelere. Outras das vezes, você está a orar, mas ainda está em dúvida. Se você está em dúvida, não pense que receberá alguma coisa de Deus. E à medida que você vai orando todos os dias, a sua confiança vai aumentando, mesmo apesar do problema que você está a passar. E por causa da sua confiança ir aumentando, a cura vai começando a acontecer na sua vida. Vou-lhe dar o exemplo. Não há muito tempo atrás, nós estávamos a puxar um sofá de um lado para o outro, a arrumar a casa, e a puxar o sofá de um lado para o outro, e o sofá caiu-me em cima do dedo do pé. A dor foi horrível.
Só que eu orei logo e disse, eu ordeno que a dor pare, em nome de Jesus. A dor naquela altura parou. Graças a Deus. Mas no dia a seguir, a dor voltou. No outro dia também. E no outro dia também. E você não foi a lado nenhum? Não, não fui a lado nenhum. No terceiro dia, a dor parou. E desde essa altura até hoje nunca mais tive dor. Mas a minha unha ficou toda negra. Olhando para a unha, a gente pensa, e agora? O que é que vai acontecer? O que é que pode acontecer? E pode acontecer isto, pode acontecer aquilo. A gente pensa. Mas apesar de nós pensarmos, se não falarmos, não faz acontecer nada. E o que eu falava era, obrigado, pai, que eu já tinha a unha igual às outras. E o que é que está a acontecer? Exatamente o que eu estou a falar. A unha está a ficar igual às outras. Neste mundo, nós somos bombardeados com informação. Informação vinda por outras pessoas, informação vendo às vezes na televisão, na rádio. Há pensamentos que vêm à nossa cabeça que nos influenciam a pensar o pior. E se você se deixa ceder a esses pensamentos, você nunca será curado. Se você pensa que você orou uma determinada coisa e não aconteceu logo, então Deus não ouviu. Você já reparou que se você for ao médico e lhe receitar um medicamento, uns comprimidos para uma coisa qualquer, você tem que tomar durante uns tempos esses comprimidos e só ao final de tomar uns tempos esses comprimidos é que se dá o efeito? É que o problema fica resolvido? Mas com Deus nós queremos as coisas instantaneamente. E muitas das vezes Ele espera de nós, como é que é? Tu confias em mim? Tu acreditas que é possível que eu te cure? Se nós não acreditamos, vai ser muito difícil Deus nos poder curar. Muito dificilmente. Eu quero-vos mostrar o que é que aconteceu com um homem. Vamos abrir em Marcos 5:22. Marcos 5:22. Quem é este homem? Este homem, na altura, na igreja da altura chamada sinagoga, portanto, na igreja dos judeus, ele era um dos principais da sinagoga, alguém que estava à frente de muitas coisas. Mas ele vendo que ele não conseguia curar a sua filha, que já tinha feito de tudo e a filha dele não estava a haver hipótese. E ele ouviu falar de Jesus, como nós ouvimos falar de Jesus, aquele que cura. E ele ouviu falar de Jesus. E quando ouviu falar de Jesus, ele foi ter com ele. Versículo 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga pelo nome de Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sara e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Eu acredito que nesta altura Jairo, ele tinha acabado de ficar de joelhos perante Jesus, tinha acabado de lhe pedir, e Jesus disse que sim. Jesus vai com ele. Eu acredito no coração deste homem, na sua esperança. Ouça, Jesus já operou tantos milagres em tantas pessoas. E você já ouviu tantos milagres em tantas pessoas, porque não vai operar na sua vida? Por que é que não pode operar? E eu acho que, nesta altura, o coração de Jairo encheu de luz.
de confiança, de esperança. E ele então andava para casa, levando Jesus com ele, para que curasse a sua filhinha. Depois disso aconteceu que, pelo caminho, mais pessoas tinham a mesma esperança e uma mulher tocou em Jesus e foi curada e depois estava a contar a Jesus e algum tempo se envolveu com tudo isto. E agora nós passamos para o versículo, eu vou-vos dizer qual é o versículo a seguir, é um pouco mais abaixo, versículo 35, em que Jesus agarra e diz à senhora que lhe tinha tocado, do qual ele tinha sido sarada, a tua fé te salvou, mas agora aconteceu outra coisa. Jairo acreditou por respeito, não disse, Jesus, vamos embora, a minha filha precisa de ti. Mas não se vê na Bíblia sobre isso. Eu acredito que ele, por respeito, não fez isso e esperou. Mas agora chegou a pior altura. Versículo 35, estando ele falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga a quem disseram, a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Nesta altura, Jairo ficou sem chão. Nesta altura, ele que tinha esperança que Jesus ia lá à casa e era o suficiente, ele já ia lá à casa, era o suficiente. Ele ia curar. Toda a esperança agora desapareceu. Não há hipótese. Jesus ouviu, os outros disseram, e olhou para Jairo e disse. 36. E Jesus, ouvindo estas palavras, disse ao principal da sinagoga, portanto a Jairo, não temas, crê somente. Acredita só. É impressionante, porque mal Jesus ouviu estas palavras, ele viu que havia urgência agora. Mas que na urgência ele tinha que se fazer alguma coisa. Ele tinha que agarrar e fazer Jairo agarrar a mente e as palavras de Jairo para que ele não ficasse às neiras, para que não fizesse as neiras, para que ele não falasse a minha filha morreu, porque era isso que ele não queria que acontecesse. Exatamente aquela pessoa que precisa de cura, ele não pode dizer que está doente. Mas isso, ouçam, veja o exemplo. O que é que aconteceu? Jesus diz, não temas, não tenhas medo, crê somente, acredita somente. Eu acho que agora Jairo ficou. Se Jesus está a dizer isto, alguma coisa ele sabe. Mas ouçam bem, cada vez que Jesus diz na sua palavra que Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores e para as suas pisaduras nós já fomos sarados, será que ele não sabe o que está a dizer? E você dizia, mas as dores continuam. A doença continua. Mas será que ele não sabe o que está a dizer? Será que ele não está a requerer de nós confiança nele? Não temas, crê somente. Vejam que Jesus mudou toda a atitude. No versículo 37, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Estranho, ele escolheu pessoas para ir com ele agora. Toda a gente ia com ele, mas agora não, ele escolheu pessoas. Porquê que ele escolheu estas pessoas? Porque estas pessoas acreditavam em Jesus, acontecesse o que acontecesse. E você tem que se juntar com pessoas que acreditem em Jesus, aconteça o que acontecesse.
Se Jesus tivesse dito a Pedro, olha, vai para ali, vai para lá, Pedro ia. Jesus vinha por cima das águas e Pedro disse, se és tu, manda-me que vá ter contigo. E Jesus disse, vem. E Pedro andou por cima das águas. Ele acreditava. Eu quero que você entenda que ter as pessoas certas ao seu lado só o vai ajudar. Você tendo pessoas erradas ao seu lado a falarem para si, só lhe vai trazer mais problemas. Jesus escolheu pessoas para ir com ele. Mas não só fez isso. Vejam. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam e prateavam. E agora vejam o que é que Jesus fez. E entrando disse-lhes, porquê é que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Jesus falou isto. Versículo 40. Riram-se dele. Riram-se de Jesus. Ouçam, se riram de Jesus, você acha que não se vão rir de si quando você vai dizer que está curado e não parece nada que está curado? Quando você diz que coisas vão acontecer, que você acredita e crê e confia em Deus e as pessoas não veem, ainda gozam consigo, isso é normal. Por isso é que Deus me disse, qual é a primeira coisa que é necessária para que a pessoa seja curada? Acreditar que é possível. Acreditar que é possível. Riram-se dele, porém ele, tendo-os feitos sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam e os com ele estavam e entrou onde estava a menina deitada. Estavam lá os familiares todos. Estavam lá toda a gente a chorar por causa da menina e ele agarrou. Oh, toda a gente fora. Você está a imaginar? Não, mas eu sou o teu, eu sou o avô, eu sou toda a gente fora. Até aí, ouçam lá. Até aí, Jairo. Ele podia ter dito, não, tu não podes fazer isto. Eles são familiares. Eles estão aqui por causa da minha filha. Eles são familiares. Não se pode fazer isso. Todos fora. Você quer ser curado ou não? Todos fora. Só deixou com ele o pai e a mãe da menina, aqueles que tinham autoridade direta sobre a criança, e aqueles que era Pedro, Tiago e João, não foi? Pedro, Tiago e João, aqueles que acreditavam em Jesus a 100%. Ele reuniu-se com as pessoas que ele precisava para terem a fé necessária para que a menina fosse curada. E aqueles que tinham autoridade sobre a menina, o pai e a mãe da menina. Tudo o resto não interessava. Ora, você está disposto a fazer isso? Mesmo que seja seus familiares. Ah, mas as pessoas querem bem. Eu sei que querem bem, mas não têm fé e não vão ajudar em nada. Ora, quando você estiver curado, quando você estiver bem, então já se pode reunir com essas pessoas. Até lá, não. Eu sei que parece loucura, não é? Ah, mas eu não vou fazer isso às pessoas. Você tem que decidir, a vida é sua. Eu quero-vos ler isto tudo de seguida, para você entender. Vamos começar no 39. E entrando disse-lhes, por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Riram-se dele. Porém, ele tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe e os que com ele estavam, e entrou
onde a menina estava deitada. Não se esqueçam que a menina estava morta. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse. E disse que lhe dessem de comer à menina. Claro. Quando chegou a informação que a menina estava morta, Jesus mudou a forma de operar logo. Quando as coisas ficam piores, nós temos que mudar a nossa maneira de operação. Nós temos que mudar como nós estamos a viver. Se antes você orava de uma forma, você agora tem de ser mais agressivo a orar, tem que dizer, Pai, eu confio em Ti e sei que Tu podes e mudar todas as circunstâncias na minha vida no nome de Jesus. Eu confio em Ti. Você tem que se reunir com as pessoas certas. Não vai ouvir a voz de outras pessoas que o vão fazer. Muitas das vezes ouvimos pessoas que nos levam a querer mais justiça. Isso é um erro muito grande. Muitas vezes ouvimos injustiças de outras pessoas e pensamos, isto é uma injustiça, devia de ser feito assim, devia de ser feito assado. Não entre por aí. Você só vai trazer problemas para a sua vida. Você não sabe a vida dessa pessoa. Você não conhece tudo. Você não sabe os pensamentos dela. Você não sabe o que é que ela fez na vida. Não entre por aí. Você quer ajudar essa pessoa, cale-se e ore por ela. Mas cale-se e ore por essa pessoa. Você tem que se reunir as pessoas que têm fé. As pessoas que confiam em Jesus. As pessoas que andam com Jesus. Que sabem que Ele pode, que Ele consegue, que Ele vai fazer em nome de Jesus. Você tem que escolher as pessoas. E isto é uma decisão pessoal de cada pessoa. Não tem a ver, você tem que fazer assim, não, você tem que fazer o que quiser. A vida é sua, não é minha. Eu, muitas das vezes, escolho mais não ouvir ninguém do que ouvir pessoas. Quando agarram e começam a trazer mais informação negativa do que positiva, eu fujo dessas pessoas. Porque eu não quero informação negativa na minha vida. Quando tentam trazer informação negativa, eu quase sempre não aguento e digo, não, isso não vai acontecer na minha vida. Isso aconteceu uma vez, quando eu era para ficar com o dobro da minha zona e disseram, não, isso não pode acontecer, não vai acontecer, não há transferências para lado nenhum. E eu disse, eu não quero saber. Na minha vida vai haver. Isto vai acontecer. Haja o que houver, isto vai acontecer. E esses dois meus colegas ficaram os dois para mim. Mas eu não me interessa saber o que é que eles pensavam, o que é que eles pensaram na altura. Eu não quero saber nada disso. Eu só quero saber que eu sabia o que é que estava a falar, Deus sabia o que é que eu estava a falar, e inclusive o diabo sabia do que é que eu estava a falar. E eu estava a falar a fé e a certeza que eu tinha em Deus que ia receber. E recebi. Cura 5 é o juntamento das lições todas. Cura 1, cura 2, cura 3, cura 4, cura 5. Porque você tem que entender, você tem que agarrar em tudo. Há uma altura na nossa vida que nós temos de dizer, Pai, agora é só Tu. Só Tu me podes valer. Não tenho mais ninguém. Portanto, em Ti eu confio e é a Ti que eu recorro. E para isso eu me vou resguardar de ouvir outras pessoas, de ouvir outras coisas que não interessam. Eu vou ouvir só a Ti. Cada um de nós tem que tomar uma decisão. Ou é Deus, ou é Deus, ou é Deus, ou então não é. Jairo não impediu Jesus de tirar toda a família dentro de casa.
Eu pergunto, se fosse consigo, o que é que você fazia? Enxutava a família toda? Corria com a família toda lá de casa? Se você quisesse que a sua filha vivesse, você faria isso. Eu faria na hora. Na hora eu faria isso. Jesus agarrou é que eles confiavam nele a 100%. Agarrou na mãe e no pai, é que eles tinham autoridade. E que no coração deles havia esperança que Jesus pudesse fazer alguma coisa. Porque todos os outros riram-se de Jesus. Esses fora da casa. Eu acredito que alguns deles diziam, ó Jairo, tu estás-me a fazer isto a mim? A tirar-me da tua casa? Eu não acredito. Com tantos anos de amizade, com tantos anos, tu estás-me a fazer isso a mim, a tirar de tua casa? E vais confiar neste homem? Você quer Deus na sua vida ou não quer? Você quer a bênção ou não quer? Decida. Porque Jairo confiou. Jesus curou a menina. Porque ele confiou. E agora acaba cada um de nós. Como é que é? A que ponto da nossa vida nós estamos? Eu muita coisa mudei na minha vida porque Deus me disse, não faças isto, não faz aquilo, muda isto, muda aquilo. Eu tenho feito. E se você quer um segredo, eu vou-lhe contar um segredo, eu vou continuar a fazer. Porque eu tenho visto a bênção que é de andar com Deus. Eu tenho visto a bênção de ser curado, de ser abençoado. Eu tenho visto a bênção e eu quero continuar na bênção. Quer dizer que tenho que expulsar toda a gente do pé de mim? Não. Eu não tenho que expulsar a gente, mas tenho que afastar de mim aquelas pessoas que agarram e não vão em frente, não falam positivo, não têm fé, não têm confiança em Deus. E que só chegam ao pé de mim e trazem informação negativa. Essas sim. Eu atualmente, graças a Deus, não tenho ninguém assim. Mas, calhar, Deus o permitiu assim. Não tenho ninguém na minha vida. Mas já há bastante tempo que eu não tenho ninguém assim. Não tenho ninguém que me consiga influenciar nem demover de qualquer coisa que eu queira fazer. Isso é impossível. Não há ninguém. O que eu sinto por Deus para fazer, é isso que eu faço. E eu quero que você entenda uma coisa. Se você está com Deus, você ama a Deus, se você quer a bênção, você não pode se preocupar com os outros à sua volta. Não se pode preocupar com o que eles vão pensar, como o pai de Jairo. Não se pode preocupar com o que eles vão dizer e esqueça tudo isso. Não se vai preocupar. Mas são família. Eu pertenço à família de Deus. Mas são amigos. Eu pertenço à família de Deus. Você tem que decidir o que é que quer fazer na vida. Ou Deus, ou as outras pessoas. Eu, se fosse assim, escolhia Deus. Porque depois você já pode ajudar as outras pessoas. Porque Deus a vai ajudar a si e depois já pode ajudar os outros. Depois já pode agarrar e a maneira errada que as pessoas falam, você já vai falar diferente, já vai dizer diferente, já vai falar diferente. A sua vida será um testemunho para as outras pessoas. Não entre no esquema que as outras pessoas fazem que nós entremos.
A minha injustiça é uma coisa, e nós entramos nesse esquema. Realmente a minha injustiça está errado, devia de ser assim. Ouça, não entre por aí, por favor. Não entre por aí. Ande com Deus, não ande com o mundo. Ande com Deus, não ande com o mundo. Vamos abrir em Hebreus, Hebreus 11, versículo 1. Eu comecei por falar, por dizer aquilo que Deus me mostrou, a pergunta que Deus me fez, que a primeira coisa que a pessoa precisa para receber, seja o que for, para receber inclusive a cura, é acreditar que é possível. E agora quero-vos mostrar o que é que Hebreus 11, 1 diz. Hebreus 11, 1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas. Fé ou acreditar é a mesma coisa. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aqui está a dizer o que é um fundamento. Um fundamento é normalmente algo que é feito, são estacas que são enfiadas na terra para se criar uma estrutura sólida. Nas casas são feitos buracos e depois cimento-se e mete-se lá. Para quê? Para que a estrutura da casa não abane e tudo mais. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a certeza que Deus vai operar na sua vida. Porquê? Porque o ama. Isso basta. Pare de pensar, não, mas porque eu não mereço isto, Deus não me ouve por causa daquilo, por causa daquilo. Epá, esqueça tudo isso. Você pede perdão a Deus, Deus perdoa e acabou. Deus vai operar na sua vida porque o ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Até se não é para perecer, quer dizer que Deus o ama e quer o bem, o seu bem. Então você tem que acreditar que Deus vai operar. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, daquilo que você está à espera. E a prova das coisas que se não veem. Nós não estamos a ver a cura, não estamos a ver a bênção, não estamos a ver isto, não estamos a ver aquilo. Há coisas que... Há coisas que são completamente impossíveis. Mas para Deus tudo é possível. Há pouco tempo eu estava a ouvir um cantor. E esse cantor canta uma canção e na canção ele conta a sua vida. É um cantor evangélico. E ele na canção diz assim: quando eu contei aos outros aquilo que eu esperava de Deus, disseram-me que eu era louco. Disseram-me que isso não queria acontecer, que era impossível. E ele disse: mas quando eu contei a Deus aquilo que eu queria, aquilo que eu desejava no meu coração, Deus disse: vai em frente, eu sou contigo. Toda a gente à sua volta pode dizer que é impossível. Toda a gente à sua volta pode dizer que isso nunca vai acontecer. Mas se você se agarrar a Deus, se você confiar só nele, você vai receber tudo aquilo que você está a querer. Porque fé é firme fundamento das coisas. Coisas que se esperam. E
a prova das coisas que se não veem. A fé dá-lhe a certeza absoluta que vai acontecer. Agora ando um pouco mais para baixo, no versículo 6. E no versículo 6 diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe a quem? A Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E ouçam, e aqui todos que estão aqui e todos que me estão a ver acreditam que Deus existe, em nome de Jesus. Amém? Mas não é só isso, não fica por aí. Deus existe e glória a Deus que existe, mas não é só isso para nós. Ele é galardoador dos que o buscam. Ele é recompensador dos que o buscam. Ele é o Deus que dá àqueles que o estão a buscar. Assim como Ele deu Jesus por nós na cruz. Ele prova o seu amor dando Jesus por nós na cruz. Que mais é que Ele tem que provar para nós? Nada. O que Ele está a dizer é que sem fé, sem você acreditar que Deus existe, é impossível. Mas também você tem que acreditar que Ele é um Deus recompensador, que é um Deus que dá aquilo que nós necessitamos e buscamos. Exatamente o que eu falei na sexta-feira. Eu falei: buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Buscai o reino de Deus para a sua vida. Ouça, aquilo que eu estou a falar agora, se você deixar algumas pessoas ouvirem isso, algumas pessoas que você conhece, essas pessoas vão dizer que nós somos, como é que é dizer? Não estamos certos, por assim dizer. Para utilizar uma palavra mais suave. Você entende? Porque é que nós temos de dar com as pessoas certas? Porque é que temos que ter cuidado com as amizades? Porque é que temos que ter cuidado com o que ouvimos? Porque somos contaminados com o que ouvimos. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Sai porquê? Porque nós ouvimos e depois falamos o que não devemos. E isso já vai nos contaminar a nós. Ouça, entenda uma coisa. Há muita gente a fazer isto às vezes. Há muita gente ao pé de mim, muitas das vezes não fala negativo. Mas depois quando falam com outras pessoas, falam negativo. Mas você pensa só por não falar ao pé de mim, as coisas não vão acontecer? Você está a falar e está a falar com outros. Está a falar da sua boca. Você está a ser contaminado. Você está a trazer problemas para a sua vida. E não é por não falar ao pé de mim que você vai resolver o problema. Se calhar se falar ao pé de mim, eu sempre posso orar consigo e levá-lo a entender que não é assim, que nós temos que ir para a frente. Mas cada vez que você fala com os outros, sabe o que é que os outros vão fazer? Pois é, coitado. Ainda concordam consigo. Oh, glória. Vamos andar um pouco mais para baixo, mas bastante mais para baixo, até o versículo 32. Todo este capítulo 11 fala sobre fé e fala sobre vários homens, várias mulheres, do que é que usaram e tiveram com fé. E então, no Hebreus 11, 32, nós vamos ver a continuação de Paulo a escrever aos Hebreus, em que ele diz mais. Hebreus 11, 32 diz aqui: que direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gedeão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Agora vejam o que é que eles fizeram. Os quais pela fé venceram reinos,
praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam bocas a leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos estranhos. Você sabia que Davi, o rei Davi, tinha homens com ele que acreditavam em Davi e acreditavam em Deus, de tal forma agiam e lutavam que ninguém conseguia com eles? Houve uma vez um que agarrou-se à espada e matou tanta gente com a espada, que quando acabou de lutar, abriu a mão para largar a espada e a espada estava colada à mão. A força dele estava em Deus, assim como a sua e a minha força está em Deus. Não está no que os outros podem dizer, no que os outros acham, no que os outros pensam. Pouco importa o grau, seja médico, seja doutor, seja aquilo, seja o que for. Você entende? É Deus que opera tudo em todos. Deus, o nosso Deus, é que opera tudo em todos. E nós podemos acreditar que Ele existe. E glória a Deus que você acredita nisso. Mas não é só acreditar que Ele existe. É acreditar que Ele vai fazer a obra em si. Que Ele vai operar na sua vida. Que Ele vai curar, abençoar, libertar em nome de Jesus. Porque Ele escolheu assim fazer. Porque Ele deu o seu Filho por nós. Ele nos amou. Isso é o bastante. Ele operar na nossa vida. Você quer ser curado? Mude. Mude a sua maneira de agir. Mude a sua maneira de pensar. Mude a sua maneira de falar. E assim Deus pode operar na sua vida, curá-lo e abençoar. Ouça as 5 mensagens de cura. Você vai entender que tudo é para abençoá-lo. Para que haja mudança na sua vida e para que Deus possa operar. Porque pensa assim, Jairo agarrou, clamou a Jesus, depois Jesus ouviu dizer que a menina estava morta, agarrou, escolheu pessoas, estavam mais junto a Jesus, só 3 pessoas ele escolheu, eles são 12 discípulos, mas no entanto escolheu só 3. E foram com Jairo a casa. Quando entrou na casa, mandou toda a gente sair. Agora eu pergunto, se ele não tivesse feito sair toda aquela gente, a menina seria curada? Eu não acredito que seria curada. Mas Deus pode fazer tudo. Ouça, você tem que entender uma coisa. Você tem que agarrar e ler a Bíblia. Você leia a Bíblia. Você mas agora não apetece-me descansar. Leia a Bíblia. Mas agora não me apetece fazer nada. Leia a Bíblia. Mas apetece-me distrair. Leia a Bíblia. Você vai ver que Jesus juntava-se sempre com pessoas que acreditavam nele. Que criam nele. Houve uma altura que Jesus estava a pregar numa casa. 3 amigos, acho que foi 3, não sei, amigos de um dado determinado homem, queriam entrar na casa, mas não conseguiam. Então não vai de moda. Agarraram, destelharam a casa, tiraram o telhado da casa. Vocês estão a ver, loucura? Agarraram no homem que estava amarrado a uma cama e com cordas fizeram descer até Jesus.
O homem precisava de ser curado. E eles acreditavam que Jesus ia curá-lo e então fizeram de todas as formas. E sabe o que é que diz a palavra de Deus? Aquele homem foi curado não por causa da fé do homem, mas por causa da fé dos amigos. Porque Jesus diz, vendo a fé deles, o homem foi curado. Precisamos de amigos assim. Amigos que agarram em nós e vamos para a frente. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Eu quero ter amigos assim. Que Deus me conceda essa honra. Eu quero ter amigos que agarram e dizem, não, tu podes. Tu podes ir para a frente. Nós vamos conseguir. Deus é conosco. Você precisa de amigos assim. Jesus vem da fé deles. O homem foi curado. Mas você precisa de ler a Bíblia para ver isso. Se você não sabe muito onde é que deve ler, ouça, começa a ler a partir de Mateus. Mateus, Marcos, João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Veja o que é que Jesus fez, porque é impressionante o que ele fez. Mas leia, releia. E você vai ver que Jesus operou perante a fé das pessoas, perante as pessoas que acreditavam nele. Ele disse montes de vezes, a tua fé te salvou. Porque o que ele estava a dizer é, porque acreditaste em mim, eu pude operar o milagre. E agora Deus diz o mesmo, porque estamos a acreditar em Deus, Ele pode operar o milagre. De outra forma, Ele não pode operar. Porque aquilo que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado uma venta de um lado para o outro. E não pense tal homem que receberá uma coisa de Deus, porque está a duvidar de Deus. Está a duvidar que Ele é capaz, ou que vai fazer, ou que você merece. Ouça bem, se fosse por merecer, nenhum de nós recebia alguma coisa. Nenhum de nós merecia a salvação. Nenhum de nós merecia bênção. Nenhum de nós. Mas, no entanto, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho por nós, dando-nos direito a receber a bênção. Nós recebemos que Deus nos ama. Não por outra coisa qualquer. Não por outra coisa qualquer. Deus nos ama. Isso é o bastante. Para nós termos o conhecimento e sabermos, porque Deus me ama, Ele me cura. Porque Deus me ama, Ele me abençoa. Porque Deus me ama, Ele me levanta, me faz ir em frente, me faz ter confiança e saber que se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. Ninguém se consegue levantar. E todos aqueles que se tentarem levantar contra mim caem por terra. Porque Deus é por mim. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Nós vamos orar. Vamos lá dizer, Pai, eu confio em Ti. Digam, eu estou curado no nome de Jesus. Eu estou abençoado no nome de Jesus. Pela Tua mão, pelo Teu poder, pela Tua capacidade, pelo Teu amor. E eu te agradeço. Eu te agradeço. Contra tudo e contra todos, Tu me abençoas. Tu me curas. Tu me libertas. Tu me abençoas em nome de Jesus. Pai, és Tu, Senhor. Não é o mundo. Não é as pessoas. Pessoas até podem ser utilizadas para me abençoarem. Mas és Tu que estás a operar nessas pessoas
para a tua glória e para a tua honra, no nome de Jesus. Eu estou curado em nome de Jesus. Eu estou abençoado em nome de Jesus. Eu estou liberto em nome. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Porque eu confio em Ti. Eu recebo a bênção. Em nome de Jesus. Amém. Só um minuto, só um minuto. Karate brad bradi circulo de bordi virgay de Maria bradi turcudo bordi circulo de Rabi Yerkara Maradi bradi bordi Yerkara Maradi bordi circulo. Versículo 35. As mulheres receberam a ressurreição dos seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram o escárnio, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e pelos montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, prevendo Deus alguma coisa melhor no nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que tudo isto quer dizer é que homens lutaram acreditando em Deus e não alcançaram a promessa, mas sabe que promessa que era essa? A vinda do Messias, a vinda de Jesus à Terra, porque o tempo não era esse, mas eles acreditaram. E nós que já temos a promessa, nós que já temos Jesus em nós que Jesus já foi à cruz e morreu por nós agora temos a promessa do Pai para a bênção para as nossas vidas. Receba isto dentro do seu coração, dentro do seu espírito e não deixe sair por coisa nenhuma. Que estas palavras no nome de Jesus fiquem marcadas a fogo no seu espírito e que delas você seja abençoado no nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a Santa Ceia. Amém. Amém, 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 amém. Primeira Coríntios 11, 23. Santa Ceia. Nós fazemos uma vez por mês, porque Jesus nos disse para fazer 2 mandamentos, Santa Ceia e os batismos, até que Jesus volte. E Paulo fala a Coríntios e ensina a Coríntios como fazer. E diz aqui, porque o que recebi do Senhor eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem em si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice, porque o come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há muitos entre vós fracos, doentes e muitos que dormem ou morrem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. O que é que Deus está a dizer? Você sabe que errou em alguma coisa? Peça perdão a Deus. Peça perdão.
reconheça que errou. Peça ajuda a Ele. Vamos distribuir o pão e vinho, em nome de Jesus. Amém. Por tudo que fizeste, obrigado. Por tudo que tu vais fazer. Por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor. Por teres dado a tua vida por mim, obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Amém. Pai, eu levanto o pão, símbolo do corpo de Jesus, e eu faço este memorial em memória de Jesus, pelo que Ele fez por mim. Eu te agradeço, Pai, por teres permitido Jesus ter ido à cruz em meu lugar, porque Ele ter levado todas as minhas faltas e os meus erros. E eu te peço perdão por tudo o que fiz que não te agradou. Também perdoa todas as pessoas que me magoaram, Pai. Eu tomo parte deste memorial, lembrando que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Eu tomo o pão em nome de Jesus. Agora eu levo o cálice, Senhor, a Ti. Este cálice, símbolo do sangue de Jesus derramado na cruz, em nosso lugar. Ele morreu por nós. Ele morreu por nós. Nós te agradecemos, Pai, por tudo o que tens feito, por tudo o que continuas a fazer. Mesmo nós sabemos que não somos merecedores. Te agradecemos do coração, Senhor. Tomamos este cálice. Nos lembramos da morte de Jesus na cruz. E ansiamos para a sua volta. Em nome de Jesus. Tome. Digam comigo, Pai. Obrigado, Pai. As únicas palavras que eu tenho para te dizer é obrigado. Obrigado pelo que fizeste. Obrigado pelo que estás a fazer. E obrigado, Pai, pelo que vais fazer. Porque tudo vai ser para a tua glória e para a tua honra. No nome de Jesus. Amém, amém. Muitas bênçãos. Boa semana, bom início de mês. Ande com Deus. Você vai ver a sua glória. No nome de Jesus.